Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez com a alegria de sempre, aliás, de sempre não, né? Cada vez mais a felicidade toma conta de nós, porque ao longo do tempo que nós vamos estudando essa doutrina tão absolutamente fantástica, nós vamos verificando o quanto ela nos ajuda no dia a dia, nos ajuda em família, nos ajuda no trabalho, nos ajuda na escola, nos ajuda com os vizinhos e principalmente nos ajuda conosco, com nós mesmos, nos ajuda no nosso íntimo. Ela nos ajuda a compreender o que é que vai no nosso interior e como nós devemos fazer para sairmos dessa situação que ao longo de séculos e milênios nós temos repetido, que é a de não avançarmos como deveríamos avançar rumo à perfeição, rumo à felicidade eterna que nós um dia alcançaremos. Bem, meus irmãos, vamos então dar continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas dentro do programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o capítulo A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo, quando Kardec conta a respeito do princípio mesmo de que ele recebeu muitas mensagens, muitas informações, muitos esclarecimentos, e aí ele vem nos trazendo esses esclarecimentos todos. Temos aqui agora, né, nós estamos já no meio desse resumo, é o resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico, em Paris, 25 de abril de 1866. O título é Regeneração da Humanidade. Como disse, nós já estamos ao meio, um pouco mais até do meio desse texto, e vamos dar continuidade à leitura e conversarmos a respeito desse ponto tão interessante que é a regeneração da humanidade. Vamos ler então o texto. Aqueles, conseguintemente, poderão voltar e se sentirão felizes, porque isso lhes será uma recompensa. Que importa o que tenham sido e feito, se animados de melhores sentimentos se encontram? Longe de se mostrarem hostis à sociedade, serão seus auxiliares úteis, porquanto pertencerão à geração nova. É isso, meus irmãos, como nós temos dito, já dissemos no programa passado, há uma sucessão de espíritos que reencarnam com cada vez mais propósito no bem. Cada vez mais eles são espíritos que vêm para ajudar aqueles que aqui estão. É claro que ainda existem espíritos difíceis, espíritos duros, endurecidos, mas espíritos que estão tendo talvez a sua última chance para permanecerem no planeta Terra, no planeta que será então de regeneração. Então esses espíritos têm a oportunidade, porque Deus é Deus misericordioso. Deus não quer que o espírito sofra. Como é que um pai gostaria de ver o seu filho sofrendo? Isso é inadmissível. Nós só temos que entender que realmente aquilo que nós estamos sofrendo, aquilo que nós passamos, aquilo que nós deixamos de conquistar é por conta e único motivo é a nossa rebeldia, é a nossa falta ainda de vontade de sermos melhores.
O dia que nós realmente assumirmos que nós queremos ser melhores, que nós queremos fazer a coisa certa, e não é só o assumirmos, claro, da boca para fora, é o assumirmos intimamente, é fazermos a diferença dentro de nós, não é fazermos essa diferença fora de nós. Parecermos bons é muito fácil, sinceramente, qualquer um pode parecer bom. Agora, ser bom é quando nós não nos iramos com o nosso irmão intimamente, no nosso pensamento, por nada, absolutamente nada. Ou seja, nós devemos ser verdadeiramente bons por dentro, não bons por fora, né? Não bons apenas porque a gente parece ser bom. Nós não devemos parecer ser bons, nós devemos sermos bons. E então nós temos aqui a continuação do texto, onde fala Kardec: não haverá, pois, exclusão definitiva senão dos espíritos substancialmente rebeldes, daqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos aos apelos do bem e da razão. Esses mesmos, porém, não estarão votados à perene inferioridade. Dia virá em que repudiarão o passado e abrirão os olhos para a luz. Então, como nós já estudamos, alguns espíritos, quando desencarnarem, espíritos rebeldes, espíritos que não querem se voltar para o bem, eles receberão um choque tão grande assim de realidade. Sabe aquele choque de realidade? Quando você acha que está abafando, aí de repente olha assim, meu Deus, esse sou eu. Você se depara com o seu próprio eu. É assim que esses espíritos vão se deparar na espiritualidade, quando do seu desencarne, dos seus desencarnes, né? E aí muitos vão realmente se modificar no seu íntimo de forma assim tão absurda que eles não vão precisar ser enviados para um outro planeta. Como ele está dizendo aqui, apenas aqueles que realmente estão descompromissados com o bem, ou seja, até compromissados com o mal, né? Aqueles que realmente se comprazem no mal, esses vão ser colocados num planeta inferior, num planeta que está iniciando o seu momento de provas e expiações, sua fase de provas e expiações. E quanto aos demais, existem espíritos que eles não são maus por si sós, eles simplesmente estão equivocados, é a chamada ignorância. Então há uma chance deles, ao desencarnarem, conseguirem compreender e se transformarem, né, nesse momento tão crucial que é o desencarne realmente. Existem momentos da nossa existência como espíritos que são realmente cruciais, são difíceis, são, digamos assim, muito importantes, muito marcantes. E a gente pode citar dois momentos, o do desencarne e o do reencarne, ou da reencarnação. Desencarnação ou reencarnação. São dois momentos muito intensos e que muitas vezes fazem com que os espíritos se modifiquem por conta dessa intensidade toda que há quando nós passamos por esses dois momentos. Claro que existem outros momentos importantes, mas esses dois eu considero como os momentos mais importantes, mais intensos da nossa existência como espíritos. E a gente passa por isso várias vezes, várias encarnações, reencarnações, desencarnações e por aí vai. E a gente vai seguindo, vai crescendo. Vamos continuar a leitura do texto, que diz assim: assim, orai por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda é tempo, visto que se aproxima o dia da expiação. Olha isso, meus irmãos. Ele está dizendo aqui, eles, né? Estão dizendo que nós devemos orar por esses espíritos endurecidos para que eles possam perceber que estão no caminho errado e possam retornar desse caminho. Possam buscar um novo caminho, buscar uma nova orientação para a sua vida. Olha que coisa importante
E diz aqui, se aproxima o dia da expiação. Todos nós passamos por expiações, passamos por pagamentos das dívidas do passado. É óbvio, e a gente tem que repetir sempre aqui que a doutrina espírita não ensina que a reencarnação é um pagamento de dívidas. Não, não é. A reencarnação, o propósito da reencarnação é da evolução do espírito. A expiação ou o pagamento de dívidas faz parte do processo educativo, porque no momento em que nós recebemos aquilo que nós fazemos para o outro de ruim, nós entendemos que aquilo é ruim, que aquilo não é bom. E aí a gente começa a perceber que não deve fazer mais, deve fazer o contrário, deve fazer o bem para aquelas pessoas, para aqueles espíritos, enfim. Então, a gente precisa perceber que todos nós, ao passarmos por esses momentos tão duros, tão difíceis, precisamos muito da ajuda uns dos outros, né? Vamos dar continuidade à leitura. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá na sua cegueira e a resistência que virá a opor mascarará, por meio de terríveis lutas, o fim do reinado dos que a constituem. Desvairados, correrão à sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o quererem, apressarão o advento da era de renovação. Que revelação importante, não é, meus irmãos? Quando nós vemos que os irmãos desvairados, que os irmãos que estão no finalzinho dessa possibilidade de permanecerem aqui no planeta e não conseguem permanecer, eles vão provocar uma série de flagelos e calamidades, como diz aqui, e que vai apressar esse advento da era da renovação, porque as pessoas se penalizam, digamos assim, pelo sofrimento dos seus irmãos. Olha o que aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu em Minas, na Bahia, o que está acontecendo ainda lá em Pernambuco, Recife e arredores. E as pessoas ficam penalizadas, ficam, com pena das pessoas, daquelas pessoas que estão passando por isso e querem ajudar e mandam preces, mandam pensamentos positivos para ajudar aquelas pessoas. Já que não podemos ajudar financeiramente, materialmente, ajudemos então orando, né? Então isso faz com que apresse esse advento da era da renovação. Mas, meus queridos amigos e irmãos, este é o programa Luz na Penumbra, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 21 às 21h55, sempre dividido em cada dia em 2 blocos de 25 minutos, cada bloco de 25 minutos, para o estudo de uma obra básica, uma obra de Kardec. Nós hoje, como todas as quartas-feiras às 21 horas, estamos estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. Logo depois vem o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo com a Marta Batista e o Antônio de Pádua. Mas hoje, como nós estamos estudando o livro Obras Póstumas, às 21 horas de todas as quartas, o capítulo em estudo é A Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E estamos aqui com a mensagem. A mensagem, na verdade, é um resumo das comunicações dadas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico em 25 de abril de 1866, em Paris. O título é Regeneração da Humanidade. E nós vamos dar continuidade à leitura do texto. Continua então Kardec. E como se não se operasse com bastante rapidez a destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados no número dos vivos.
São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. É um quadro que a gente fica assustado realmente, porque a loucura, essa loucura que vem exatamente da doença psíquica, ela fica cada vez mais evidente. É óbvio que quem é louco, psicologicamente falando, ele já é. Não é que ele se torna louco agora, nesse momento em que nós estamos vivendo, de intensas perturbações da psicosfera do planeta Terra. Não é isso. Quem já é, vou repetir, quem já tem doenças mentais, e a grande maioria de nós tem doenças mentais, uns mais, outros menos, e aí caracteriza-se essa chamada loucura pela falta de controle das doenças mentais, porque nós todos temos problemas mentais, senão nós já seríamos espíritos perfeitos, senão já seríamos no mínimo espíritos bons, superiores. Todos nós temos problemas mentais, estamos aqui no planeta Terra e temos as nossas neuras, as nossas psicoses, mas só que nós conseguimos controlar de alguma forma essas neuras. Elas às vezes nos incomodam, nos perturbam, nos deprimem, mas no dia seguinte nós estamos prontos para trabalhar, prontos para estudar, prontos para ter uma conversa de adulto, enfim, de olhar o mundo e enxergar a coisa certa. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem o controle, que não tem como controlar essas neuras e aí acabam adoecendo seriamente, né? Seriamente. Bom, vamos dar continuidade à leitura aqui do texto. Diz o seguinte: contudo, através da escura nuvem que vos envolve e em cujo seio ronca a tempestade, já podeis ver despontado os primeiros raios da era nova. A fraternidade lança seus fundamentos em todos os pontos do globo e os povos estendem uns aos outros as mãos. Gente, aqui é interessantíssimo esse ponto, porque nós estamos vendo aí, falei agora há pouco a respeito do que ocorreu recentemente aqui em Petrópolis, no sul da Bahia, Minas e agora na região ali de Pernambuco. E as pessoas se juntam, se unem. Eu testemunho particular, o que eu vi em Petrópolis, o que eu tenho visto ainda em Petrópolis, com as pessoas se cotizando, saindo das suas casas, gente que veio de longe. Tem um amigo que tem uma empresa no interior de São Paulo, que dá mais de 500 quilômetros daqui, e um funcionário lá, eles fizeram uma campanha, arrecadaram mantimentos, itens necessários, e um funcionário lá se colocou à disposição, ele veio de lá até aqui, fez a distribuição, ficou aqui em Petrópolis uns 2 dias e depois voltou, isso num fim de semana, sem comprometer o próprio horário de expediente dele, né, lá na empresa. E a gente vê que as pessoas fazem isso de coração. Já é, como diz aqui a espiritualidade, os raios da era nova. A fraternidade lançando seus fundamentos em todos os pontos do globo. Teve uma ocasião, eu trabalho com uma empresa escocesa, e antes da pandemia eu ia lá ao menos uma vez por ano, e numa dessas vezes nós fomos jantar, né? O dono da empresa sempre leva a gente para jantar um dos dias, e tinha uma senhora provavelmente subjugada, numa obsessão bravíssima, uma senhora num canto, gritando, caída no chão, e uma outra tentando socorrê-la. E o dono da empresa, que estava caminhando com a gente, indo para o restaurante, soltou a gente e foi lá acudir aquela senhora.
Claro, nós depois fomos, éramos mais ou menos 4 pessoas, 5 pessoas, fomos lá tentar ajudar e tal. E assim, eu não via isso antigamente. Antigamente você não reparava isso. Tá passando mal ali, tô nem aí, vou passar direto, vou passar reto. Fazer igual o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, né? Então a gente hoje já vê essas situações. E daqui para frente, claro, a coisa tende a melhorar cada vez mais. Continuando a leitura do texto. A barbárie se familiariza no contato com a civilização. Os preconceitos de raças e de seitas que causaram o derramamento de ondas de sangue se vão extinguindo. Olha, gente, hoje em dia você tem discussões seríssimas a respeito do preconceito com relação à cor da pele, né? Então, nós estamos chegando num ponto em que vamos aprender que todos nós somos seres humanos, que todos nós merecemos respeito e precisamos respeitar, independente da cor da pele, independente da crença, independente da opção sexual, temos que respeitar. Podemos até intimamente não concordar, mas isso não nos dá o direito de agredir, de ofender, de virar as costas. Você imagina um pai que percebe que o seu filho virou homossexual, ou se revelou homossexual, como queiram, e ele vira as costas para o filho? Como assim? É óbvio que nós não vamos incentivar certas práticas que dentro de nós não está correta, porque há um choque entre o que nós achamos, o que nós pensamos e o que é realmente, e isso a gente só vai aprender daqui a muito tempo. É óbvio que a gente não vai incentivar as coisas, mas se elas acontecem, nós não podemos virar as costas para as pessoas. E isso hoje acontece muito, mas muito mais do que antigamente. Se nós achamos que o preconceito existe hoje, e existe, claro, eu não estou dizendo aqui que não existe, mas no passado esse preconceito era praticamente institucionalizado. As pessoas, eu me lembro de alguns relatos, documentários e tal, de negros não poderem entrar num ônibus onde haviam os brancos. Não podiam frequentar a mesma escola de brancos. Gente, isso mudou. Ainda não é o ideal, óbvio. Como disse, um dia nós todos nos reconheceremos seres humanos. Ainda não estamos nessa fase, mas já avançamos bastante, como diz o texto. E continuando a leitura, para terminarmos o nosso programa de hoje, diz assim: o fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se torna um direito. Por toda parte fermentam as ideias, percebe-se o mal e experimentam-se remédios para debelá-lo, mas muitos caminham sem bússola e se perdem em utopias. O mundo se acha empenhado num imenso trabalho de gestação que já dura há um século. Nesse trabalho, ainda confuso, nota-se, todavia, que predomina a tendência para determinado fim, o da unidade e da uniformidade que predispõem à confraternização. Nós vamos parar por aqui a leitura do texto e lembrar que hoje a cura de males físicos está muito grande. Nós temos aí doenças que há algum tempo, quando você recebia o diagnóstico, era como se recebesse o diagnóstico do óbito, a assinatura do óbito lá. Hoje não. Hoje são perfeitamente curáveis. O mundo se acha empenhado no imenso trabalho de gestação que já dura há um século, ou seja, desde mais ou menos meado do século XVIII, 1700 e qualquer coisa, que esse trabalho de modificação, de transformação do planeta já acontece. Vamos em frente, na próxima semana damos continuidade a esse estudo. Até lá. Você está ouvindo o programa
Luz na penumbra. Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes, um abraço, que Jesus nos conduza. Estamos reunidos para mais um estudo, né, na companhia do Aloísio Guigino. Vai lá, senhor Aloísio. Boa tarde a todos. Nosso abraço, amigos ouvintes que compartilham conosco os programas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. O anjinho Eduardo, ele está testando o óculos dele, daqui a pouco estará conosco no estúdio. Tá bom. Não é? Nós vamos continuar, Aloísio. Já estamos no final do livro, não é? Estamos quase terminando. Capítulo 3. Estamos quase na hora de recomeçar. Tá? Nós estamos vendo o capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E nós estamos no tópico, o homem depois da morte. E hoje nos cabe falar, depois da saudação de Eduardo Araújo. Aqui presente, muita paz a todos. Nós estamos na questão 148 do nosso livro, que é o Espiritismo. Então vamos ver a necessidade levantada por Kardec de algum esclarecimento e depois do esclarecimento relativo a esse ponto. Então, a questão 148, Kardec coloca a seguinte pergunta: depois da morte, tem a alma consciência de sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la? Então, na semana passada, nós vimos as questões anteriores aqui, que Kardec coloca da possibilidade de, após a morte, após deixar o corpo, o homem poder ver a Deus. Depois da morte, se ele toma conhecimento imediatamente, certo? Tem consciência imediatamente da sua situação. E nós vimos que existe um período de transição, certo? Período de transição. Então, nesta questão aqui, é mais uma questão que é colocada com relação à individualidade, porque nós temos individualidade. Cada espírito é uma individualidade. Então, Kardec coloca essa questão. E a resposta, o esclarecimento que é dado nos diz o seguinte: se as almas não tivessem sua individualidade depois da morte, isto para elas, como para nós, seria o mesmo que não existirem. Não teriam caráter algum distintivo. O do criminoso estaria na mesma altura que o do homem de bem, de onde resultaria não haver interesse algum em fazermos o bem. Então, essa individualidade nós levamos conosco. Isso é o nosso patamar nesse processo evolutivo. E seria uma coisa incompreensível se nós perdêssemos essa individualidade ou esse patamar que nós alcançamos fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, e nós estaríamos igualados a outros espíritos que estão ainda na fase de fazer e de praticar o mal.
Continuando aqui. Vamos lá. A individualidade da alma é mostrada de modo material, por assim dizer, nas manifestações espíritas, pela linguagem e qualidades próprias de cada qual, uma vez que elas pensam e agem de modo diferente. Umas são boas e outras más, umas sábias e outras ignorantes, querendo umas o que outras não querem, o que prova, evidentemente, não estarem confundidas em um todo homogêneo. Isso sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo na Terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém o resultado da observação. Então aqui Kardec está provando que não existe aquela ideia do panteísmo, né? Um grande todo e cada alma seria O que é o panteísmo? Panteísmo, né? É o retorno ao todo. Isso, retorno ao todo. É como se fôssemos pedaços. E aí, se fôssemos pedaços, como se fossem pedaços de Deus, Deus não teria as qualidades que ele tem, né? Ele seria mutável. Porque quando um ser encarna, um pedaço dele vem. Quando o ser desencarna, um pedaço dele volta. Então, essa parte do grande todo não daria esse equilíbrio às coisas a nível de compreendermos que Deus, ele é imutável. Essa ideia do panteísmo dessa maneira, Kardec vai trabalhar no Livro dos Espíritos. Ele vai esclarecer sobre isso melhor. Então, a individualidade da alma prova que cada um de nós, as nossas conquistas não se perdem. Senão, como ele mesmo fala, de que valeria tanto sofrimento, tanta dor nas experiências diárias, se de repente iríamos voltar tudo para o mesmo local e partir do zero novamente? Haveria sempre um recomeço, né? E tendo esse recomeço, nós estaríamos abandonando a lei do progresso. É isso aí. Certo? Porque nós nunca partimos novamente do zero. Nós partimos do ponto onde nós alcançamos, onde a individualidade chegou no seu progresso moral. E contribuindo para o coletivo. Contribuindo para o coletivo. E aí continua Kardec aqui na sua colocação, na sua explanação. A própria alma reconhece sua individualidade, porque tem pensamento e volição próprios, que distinguem uma das outras, verificando ainda a sua individualidade por seu invólucro fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que faz dela um ser distinto. Então, na realidade, nesse processo aí da continuidade do nosso processo evolutivo, nós vemos que até o perispírito também vai se modificando e não vai perdendo mais a condição que ele alcançou. Porque, em realidade, nós aprendemos no Livro dos Espíritos que o espírito não retrograda, isto é, não involui, não anda para trás. Certo? Até o caranguejo, né, que a gente dizia que anda para trás da caranguejo, ele anda de lado, ele não anda para trás. Certo? Então, na realidade, isto é o que a nossa racionalidade nos coloca, nos explica de uma forma muito forte. Certo? É que nós temos uma continuidade do nosso processo evolutivo. E Kardec, então, coloca uma observação que nós vamos ouvir pela palavra do nosso mestre Eduardo. Vamos nós. Diz Allan Kardec: há quem pense poder fugir à pecha de materialista por admitir um princípio inteligente universal, do qual uma parte absorveríamos ao nascermos, formando dela a nossa alma e restituindo-a depois da morte à massa comum, onde com outras se confundiria, tal como gotas de água no oceano. Este sistema, espécie de transição, não merece mesmo o nome de espiritualismo, pois é tão desolador quanto o materialismo. O reservatório comum do conjunto universal equivaleria ao aniquilamento, porquanto ali não haveria mais individualidade. Então Kardec encerra aqui a questão de uma forma muito clara, que realmente é uma teoria que não se sustenta, né? Como ele mesmo coloca de forma perfeita, um exemplo aqui que é fácil de nós
compreendermos, seria como se nós fôssemos a gota que retornaria ao oceano após a morte. Então perderíamos completamente a nossa individualidade, e é o mesmo que a finitude, é o mesmo que a morte eterna. Aloísio Guigino. E continuando, então, isso aí fica bem claro, né? Porque não teria sentido, certo? Nós, dentro dessa ideia do panteísmo, né? Nós retornarmos ao todo universal, perdendo a nossa individualidade. E quando nós retornássemos aqui através da reencarnação, nós estaríamos em que estágio? Em que patamar? Certo? É como se voltássemos, desculpa, à escola sempre no primeiro ano. E não passássemos do primeiro ano. Então não haveria o progresso, né, da humanidade. E na questão 149, Kardec faz uma outra pergunta que é interessante. O gênero de morte influi no estado da alma? Isso é uma questão que muita gente tem medo da morte, porque a morte representa sofrimento, separação e uma indefinição, né? Então, o gênero de morte, apenas cuidando de um desses aspectos, influi no estado da alma? É a pergunta. E a resposta que Kardec coloca para o nosso esclarecimento é... O estado da alma varia... Não se assuste. Tá vendo? Ainda bem que agora os ouvintes não viram, mas perceberam. O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos durante a vida. Isso aqui já vale um comentário, Luísio. Vai. Pode comentar. Não, o estado da alma, ela tem que variar, sim, certo? De acordo com o gênero de morte, porque quem sente tudo que nós estamos envolvidos aqui, que nós participamos, é a alma, sim, certo? O espírito encarnado. Então, quando nós estamos numa situação de maior dificuldade, existe um estado de perturbação da alma, tá? E quando ocorre, então, nesse estado de perturbação da alma, a morte física e a desencarnação, apesar de uma não significar a outra, mas quando é uma sequência natural, quando ocorre a desencarnação, a alma se apresenta com o mesmo equilíbrio ou desequilíbrio que ela estava vivenciando através da doença, através das dificuldades que se lhe apresentavam e que determinam essa desencarnação. Então, o estado da alma varia, de acordo com cada um, na situação que cada um está vivenciando e de acordo com o gênero de morte. Aquele que tem uma morte tranquila. Nós conhecemos exemplos de pessoas que sentam na cama e tombam, morreram. Certo? Então não tem nem aquele aspecto do sofrimento, certo? Da doença, não. Então essa alma, ela tem uma possibilidade de estar num equilíbrio maior, que é consequência daquilo para o que ela se preparou. Ao passo que outra morte física, vítima de uma violência, por exemplo, a alma está revoltada, ou de uma injustiça, sim. A alma está revoltada. E essa revolta, ela leva consigo. Então essa perturbação, ou esse sentido que a alma tem, ou percebe... A percepção de perigo pode colocar ela no estado de tensão. Tensão, exatamente. Isso aí. E aí, corroborando isso que nós estamos falando, Kardec continua colocando aqui no segundo parágrafo. Então vamos lá, agora ele vai especificar exatamente a diferença que tem entre a morte natural e a morte violenta, né? Porque não há como negar que a morte violenta ela é bem mais complicada para o espírito, mesmo que ele tenha um nível de moralidade, porque é algo inesperado. Então Kardec vai detalhar isso dizendo o seguinte: na morte natural, o desprendimento se opera gradualmente e sem abalo, começando mesmo antes que a vida esteja extinta.
Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços são partidos de forma brusca. O espírito surpreendido fica como que tonto com a mudança nele efetuada e não acha explicação para a sua situação. É muito comum, né? A gente lembra daquele filme famoso, né? Ghost, do Outro Lado da Vida, quando o homem ele é assassinado e ele sai correndo atrás daquele que tinha cometido o crime sem perceber que ele estava fora do corpo físico. Só depois ele vai perceber que ele vê o corpo dele morto, caído, e aí ele é surpreendido com aquela situação. Deve ser algo realmente angustiante. Mas é muito comum pessoas que sofrem acidentes, já vi diversos relatos, né, de médiuns comentando que a pessoa veio pedir ajuda para um acidente e na realidade a pessoa já estava desencarnada. E depois a pessoa passando ali de carro viu o acidente, a pessoa morta. Então o espírito ele é pego de surpresa, ele não espera aquilo e ele fica como que aturdido naquele momento ali do acidente. E aí, claro, conforme Kardec explica aqui, a questão dos hábitos durante a vida, a moralidade, vai auxiliar, mesmo em uma morte violenta, a que o espírito se recupere, readquira a lucidez de uma forma mais rápida. Se é alguém que tem uma conduta moral e priva da companhia dos bons espíritos, eu lembro do desencarno do Ayrton Senna, que ele mesmo, que eu saiba, ele não psicografou nada, mas através do Chico teria recebido informação, a família teria recebido informação que antes do carro dele colidir ali no muro em Imola, ele já havia sido retirado do corpo. Né? Lembra também a situação dos cristãos, lá na época do circo de Roma. Lívia, esposa do Emmanuel, antes do leão atacar, Jesus já havia retirado do corpo. O desencarne do jovem mancebo, que ele era campeão das corridas de bigas em Cesareia. Depois a Amélia Rodrigues vai falar que ele não conseguiu atender o chamado do Cristo porque ele estava inscrito para competir nas corridas e ele queria ser campeão. Mas Jesus sabia que não era uma pessoa que estava ali com princípios malévolos, então foi só uma fragilidade dele. Quando acontece o acidente com a biga, é Jesus que vem retirá-lo do corpo. A Amélia Rodrigues fala isso. Porque a desencarnação ela é consumada pela espiritualidade, certo? Então, dependendo do merecimento de cada um, ela poderá ser mais difícil ou menos difícil. De qualquer maneira, é uma passagem que determina um processo de perturbação, mas essa perturbação poderá ser maior ou menor. Continua aqui Kardec, na questão 149, dizendo o seguinte: um fenômeno mais ou menos constante em tal caso é a persuasão em que ele se conserva de não estar morto, podendo esta ilusão durar muitos meses e muitos anos. Neste estado, ele se locomove, julga ocupar-se dos seus negócios como se ainda estivesse no mundo, e mostra-se espantado de não lhe responderem quando fala. A gente vê muito isso em reunião mediúnica, né? É isso que eu ia falar. Muitos espíritos se apresentam e eles não têm a menor noção de que estão desencarnados. A menor noção. E isso mesmo passado muitos anos, às vezes até séculos. Não tem um tempo definido, certo? O tempo é o despertamento dele, certo? E é isso que ocorre, de um modo geral, na mesa mediúnica. Você não vai chegar a um espírito e dizer, você já morreu e não sabe. Certo? Você não vai fazer uma coisa dessa. Vai morrer a segunda vez. Vai morrer a segunda vez. Você vai ter que buscar um caminho em que ele perceba que tem algo diferente, certo? E com isso ele conclua que ele mudou de situação de encarnado para desencarnado. É muito, muito legal, porque a nossa tela mental, ela registra aquilo que nós estamos ainda vivenciando, apegados. Certo? Existe uma história interessante, numa mesa mediúnica, de um espírito que se foi levado, logicamente, à mesa mediúnica, e lá se apresenta revoltado porque o que ele havia amealhado durante toda a sua existência com recursos materiais, os filhos estavam dilapidando tudo, e ele falava para eles para não fazerem, não adiantava, porque ninguém ouvia o que ele falava, certo?
coisa natural de acontecer, né? Normal até de acontecer. E aí o dirigente, não foi nem o facilitador lá, não, foi o dirigente. Ele teve uma inspiração e fez o seguinte: olha, o senhor tem toda a razão. O senhor faz direito, faz jus a tudo aquilo que o senhor, pelo seu trabalho, conseguiu conquistar. Então nós vamos ser, o senhor vai ter tudo de volta. Eu não tenho agora tudo que o senhor merece reaver. Mas tirou a carteira do bolso, pegou todo o dinheiro que tinha, botou em cima da mesa e falou assim: ó, leve isso daqui como uma pequena entrada, tá certo? Para que o senhor possa voltar aqui para nós irmos repondo aquilo que lhe foi retirado. E o espírito, satisfeito, avançou para aquela quantia, só que não conseguiu pegar e levar. Certo? E aí rapidamente voltou a se manifestar para tentar entender o que estava acontecendo. Esse é o momento que ele vai então perceber, certo, que a sua situação não é mais a do encarnado. Certo? É uma maneira sutil, né, que a espiritualidade vai ajudando também para que ele entenda, não que seja imposta a ele uma nova situação, mas que ele entenda essa situação. É muito comum. E encerrando aqui essa questão 149, Allan Kardec diz: essa ilusão também se nota fora dos casos de morte violenta, em muitos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. Então você pode ter tido uma morte natural, considerada até uma morte relativamente tranquila, né, uma passagem tranquila, porém, se o espírito é um espírito apegado à vida material, se ele viveu da sensualidade, dos vícios, ele, mesmo tendo tido uma morte dita normal, natural, ele irá enfrentar os obstáculos compreensíveis por estar ainda muito apegado à vida da matéria. E isso nós vemos aí essa realidade também em muitas reuniões mediúnicas, onde os espíritos se apresentam demonstrando todo o seu sofrimento em relação às necessidades materiais que têm, sem o corpo físico para satisfazê-las. Não é isso, Miranda? Lembra Jesus quando ele faz aquela colocação: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, porque nós estamos mortos para a vida espiritual quando estamos focados só no transitório e descuidamos da essência que nós somos. E esses mortos, materialmente, eles vão ser cuidados por aqueles outros que não entendem ainda a vida espiritual. Então é muito interessante, e esse ponto ele é muito realçado por Kardec no Livro dos Espíritos também, mas na Revista Espírita, onde ele, em vários anos, 1858, 59, ele apresenta casos, relatos, certo, de espíritos, certo, que em situações diferentes, eles têm uma oportunidade de relatarem as suas experiências para o conhecimento e aproveitamento de nós que ainda estamos aqui. Dito isto, chegamos ao final de mais um programa, esperando que tenhamos uma morte serena e tranquila, Luiz Guigino, quando chegar a nossa hora. Quando chegar, não tem pressa. Não tem pressa. Não tem pressa, não. E que a gente possa ter um despertar também tranquilo no plano espiritual. E aí, Maria de Fátima Miranda? Só agradecer a Deus. Muita paz. Muita paz para todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.